seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade, celebrando com fé a piedade, a memória desta entrada. Sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguido com alegria o Cristo nosso Rei, chegamos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quem vai morar no templo de sua cidade? Quem pensa que vive longe das vaidades? Pois Deus, o Salvador, o abençoará. No julgamento o defenderá. Morreram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando
Salvador. Quem é então quem é o Rei da Glória? O Deus forte, Senhor da nossa história. Portões antigos se estancarem, vai chegar. Alerta, o Rei da Glória vai entrar. Os filhos dos hebreus formando de palmeira correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. Quem é então quem é o Rei da Glória? O Deus que tudo pode é o Rei da Glória. Aos três, ao Pai, ao Filho e ao Confortador, da igreja que caminha o louvor. Os filhos dos hebreus, tomamos de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana ao Salvador, cantando e gritando, Hosana ao Salvador. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado no jumento, num jumentinho, num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre ele suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e o espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana nos mais altos do céu! Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e dizia: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós iremos refletir o Evangelho de hoje no momento da narrativa da paixão. Seguiremos normalmente com a Santa Eucaristia. Oremos. Neste domingo de Ramos, nós queremos colocar no altar de Deus todas as nossas intenções. Quero rezar por Fátima Rodrigues, João Rodrigues, que nos escuta e nos assiste neste momento, e todo o povo que está conectados conosco através da Web TV, Novo Horizonte, YouTube, Facebook, Rádio Luz FM 102.1 e FM São Francisco do Campo Grande. Quero também rezar pelo Rodrigo, para que o Deus da vida possa derramar sobre ele todas as mais copiosas bênçãos. Oremos. Ó Deus de bondade, aumentai a fé dos que esperam em vós
e ouvi as nossas preces, apresentando hoje ao Cristo vencedor os nossos ramos, possamos frutificar em boas obras, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala. Escutemos atentamente as leituras deste domingo. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas, mas o Senhor Deus é meu auxiliador. Por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meditando a palavra de Deus, ouçamos o salmo de resposta. Aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Meu Deus, por que me abandonastes? Cães numerosos me rodeiam, furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram-me as mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonastes? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus, por que me abandonastes? Anunciarei vosso nome a meus irmãos, e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o
descendentes de Jacó, e respeitai-o, toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz. Pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. A vós, ó Cristo, a vós, ó Cristo. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram-lhe a perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: Tomai
e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou um cálice, deu graças e entregou-lhes, dizendo: bebei dele todos. Pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Eu vos digo, de hoje em diante não bebereis deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Depois de terem cantado salmos, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite vós ficareis decepcionados por minha causa, pois assim diz a Escritura: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu irei à vossa frente para a Galileia. Disse Pedro a Jesus: ainda que todos fiquem decepcionados por tua causa, eu jamais ficarei. Jesus lhe declarou: em verdade, eu te digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que eu tenha de morrer contigo, mesmo assim não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse: sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali para rezar. Jesus levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu e começou a ficar triste e angustiado. Então Jesus lhe disse: minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus foi um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto por terra e rezou: meu Pai, se é possível, afasta-te de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Voltando para junto dos discípulos, Jesus encontrou dormindo e disse a Pedro: vós não fostes capazes de fazer 1 hora de vigília comigo? Vigiai e rezai para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afastou pela 2ª vez e rezou: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono. Deixando, Jesus afastou-se e rezou pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para junto dos discípulos e disse: agora podeis dormir e descansar, eis que chegou a hora, e o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que me vai trair já está chegando. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham a mando dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Jesus é aquele que o beijar, prendei-o. Judas logo se aproximou-se de Jesus, dizendo: salve, mestre, e beijou. Jesus lhe disse: amigo, a que vieste? Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Neste momento, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos que usam a espada, pela espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia recorrer ao meu Pai e ele mandaria logo mais de 12 legiões de anjos? Então, como se cumpririam as Escrituras que dizem que isso deve acontecer? E naquela hora Jesus disse à multidão: vós viestes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias no templo me sentava para ensinar, e vós não me prendestes. Porém, tudo isto aconteceu para se cumprir o que os profetas escreveram. Então, todos os discípulos, abandonando Jesus, fugiram.
Aqueles que prenderam Jesus levaram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio interno da casa do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como terminaria tudo aquilo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de condená-lo à morte. E nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, vieram 2 testemunhas que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e perguntou a Jesus: nada tens a responder aos que estes testemunham contra ti? Jesus, porém, continuava calado. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu: tu o dizes. Além disso, eu vos digo que de agora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Pois agora mesmo vós ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? Responderam: é réu de morte. Então cuspiram no rosto de Jesus e os bofetearam. Outros lhe deram bordoadas, dizendo: faz-nos uma profecia, Cristo, quem foi que te bateu? Pedro estava sentado fora no pátio. Uma criada chegou perto dele e disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos: não sei o que tu estás dizendo. E saiu para a entrada do pátio. Então uma outra criada viu Pedro e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro negou outra vez, jurando: não conheço este homem. Pouco depois, os que estavam ali aproximaram-se de Pedro e disseram: é claro que tu também estavas, é claro que tu também és um deles, pois o teu modo de falar te denuncia. Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo que não conhecia este homem, e neste instante o galo cantou. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Entregaram Jesus a Pilatos, o governador. De manhã cedo, todos os sumos sacerdotes e os anciãos do povo convocaram um conselho contra Jesus para condená-lo à morte. Eles o amarraram, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Então Judas, o traidor, ao ver que Jesus fora condenado, ficou arrependido e foi devolver as 30 moedas de pratas ao sumo sacerdote e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que temos nós com isso? O problema é teu. Judas jogou as moedas no santuário, saiu e foi se enforcar. Recolhendo as moedas, os sumos sacerdotes disseram: é contra a lei colocá-las no tesouro do templo, porque é preço de sangue. Então discutiram em conselho e compraram com elas o campo do oleiro, para ir fazer o cemitério dos estrangeiros. É por isso que aquele campo até hoje é chamado Campo de Sangue. Assim se cumpriu o que tinha dito o profeta Jeremias: eles pegaram as 30 moedas de prata, preço do precioso, preço com que os filhos de Israel o avaliaram, e deram em troca o campo do oleiro, conforme o Senhor me ordenou. Jesus foi posto diante do governador e este o interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus declarou:
É como dizes, e nada respondeu. Quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar um prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou a Jesus que chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: não te envolvas com o sangue deste justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei com Jesus que chamam de Cristo? Todos gritaram: seja crucificado. Pilatos falou: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: salve, rei dos judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo de sua condenação: este é Jesus, o rei dos judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça, dizendo: tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Desce agora da cruz e acreditaremos nele. Confio em Deus que o livre agora, se é que Deus o ama. Já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns que ali estavam ouvindo disseram: ele está chamando Elias. E logo
Logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e colocou na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então, Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos e depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele aguardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: ele era mesmo o Filho de Deus. Grande número de mulheres estavam ali chorando, olhando de longe. Elas haviam acompanhado Jesus desde a Galileia, prestando-lhe serviços. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao entardecer, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Ele foi procurar Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregassem o corpo. José, tomando o corpo, envolveu no lençol limpo e o colocou em um túmulo novo, que havia mandado escavar na rocha. Em seguida rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas diante do sepulcro. No dia seguinte, como era o dia depois da preparação para o sábado, os sumos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram: Senhor, nós nos lembramos de que quando este impostor ainda estava vivo, disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Portanto, manda guardar o sepulcro até o 3º dia, para não acontecer que os discípulos venham roubar o corpo e digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. Pois essa última impostura seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda, ide e guardai o sepulcro como melhor vos parecer. Então eles foram reforçar a segurança do sepulcro, lacraram a pedra e montaram guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Rádio Luz FM 102.1, FM São Francisco do Campo Grande, e a você, caro telespectador, que nos assiste e nos escuta através das ondas das rádios. Hoje, com os ramos nas mãos, seguimos os passos de Jesus em sua entrada em Jerusalém, em seu percurso rumo à cruz. A solene liturgia nos introduz na Semana Santa, que é o centro do grande acontecimento de nossa fé. Podemos dizer que é o mistério da paixão, da morte,
e ressurreição do Senhor Jesus. E hoje, meus irmãos, nós somos assim convidados a vivenciar esta semana, vivenciando assim a nossa paixão, vivenciando assim o sofrimento de Jesus junto à cruz, junto ao nosso sofrimento. Jesus humilhou-se, ofereceu a face aos que vos batiam. E o contexto de toda a solenidade dessa semana que se inicia culmina com a ressurreição de Jesus. Jesus, ele foi aclamado como rei. Jesus, ele entra em Jerusalém. E todo aquele povo que o seguiu aclamavam: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E assim, filhos caríssimos, nós somos convidados também neste domingo de Ramos a acolher em nosso coração o Cristo que entra no transcurso da sua paixão. Nós acolhemos neste domingo de Ramos com ramos de palmeiras, dando vivas Hosana ao filho de Davi. Nós passamos as 5 semanas da quaresma, desde a quarta-feira de cinzas até hoje, nos preparando para este momento tão especial, para este momento bonito e triste, que é a Semana da Paixão, a Semana Santa. O Evangelho de hoje, ele narra para nós a vida, a paixão do Senhor Jesus. Começa quando ele manda os discípulos ir à cidade, e lá tem um jumentinho, ele os discípulos pegam esse jumentinho, trazem até Jesus, e daí então ele entra em Jerusalém. Depois, em Jerusalém, ele se reúne com seus discípulos, ceia com eles pela última vez. Ali, ele é traído por Judas, um de seus discípulos. Depois é entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, mediante Caifás, que de Caifás envia para Pilatos, e Pilatos, inocentemente, por medo de represálias da época do grande imperador César, Pilatos entrega Jesus. Então, filhos caríssimos, Jesus é humilhado, é chicoteado, é massacrado, é pregado numa cruz, mas morre pela nossa salvação. Morre pela salvação da humanidade. Mas as leituras que nós ouvimos, a primeira leitura nos mostra que Jesus nos mostra o quão grande foi o seu sofrimento. E a liturgia, a primeira leitura que foi tirada do livro do profeta Isaías, nos faz contemplar Jesus como um servo sofredor, que é aquele que se esvaziou-se por a si mesmo, justo. E claro que ele é o Filho de Deus. Ele ofereceu as costas para que fosse bater, para que batesse as faces, para que ele arrancasse a barba. Não desviou os olhos, o rosto de bofetões e de cusparadas. A segunda leitura, Cristo, na sua condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele foi o próprio Deus. Ele assumiu a condição de escravo, tornando-se igual aos homens, encontrando-se como um aspecto humano. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até o fim.
Então, filhos caríssimos, neste domingo de Ramos, nesta celebração da paixão e morte de Cristo, o mistério que dá sentido ao nosso sofrimento é nos rememorar com Cristo, morrer com Cristo, para renascer com Cristo. Nós teremos que esta semana momento de reflexão. Amanhã, na segunda-feira, nós teremos um momento de penitência, tá? Às 7 da noite será transmitido nosso momento penitencial. Na terça-feira, nós teremos um momento de conversão. Na quarta-feira, nós teremos as dores de Maria. Na quinta-feira, nós teremos a missa da ceia do Senhor. Na sexta-feira santa, às 15h, teremos a celebração da paixão. No sábado, às 10 da noite, teremos a celebração da vigília pascal. E no domingo, a missa da ressurreição do Senhor. Então, são momentos fortes, momentos em que a nossa piedade, que a nossa devoção cristã se estenderá. E nós fielmente acreditaremos ainda mais que o Senhor, Ele vive e Ele reina para sempre. Então, meus irmãos, celebrar esta Semana Santa para nós é celebrar a nossa vida, celebrar as nossas dores, os nossos sofrimentos. E cabe a nós, como filhos e filhas do Deus amado, estarmos ligados com Jesus, estarmos conectados com este Cristo que era o de ontem, é o de hoje e será o de sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, dirijamos nossas súplicas ao Pai que nos deu seu Filho como Rei e Messias, exaltando o seu nome acima de todo nome. Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Vós, Senhor, que estivestes com Jesus no caminho do Calvário, conduzi a igreja que se encontra em percurso sinodal rumo à vida nova de Páscoa, nós os pedimos. Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Vós que tiveste de Cristo a perfeita obediência, fortalecei os cristãos leigos e leigas na fidelidade ao vosso reino de amor e de paz, nós os pedimos. Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Vós, cujo Filho suportou a coroa de espinhos, amparai os que sofrem no corpo e na alma, as dores da discriminação, da justiça e do respeito, nós os pedimos. Senhor, nosso auxílio, ouvi-nos. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de teu Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Celebremos a paixão e morte de Cristo, mistério que dá sentido ao nosso sofrimento. Com o pão e o vinho, ofertemos a vida de todos os sofredores, propondo socorrer especialmente os que são atingidos pela fome e pela insegurança, cantando. O insulto me partiu o coração. Não suportei, desfaleci de tanta dor. Deram-me céu como se fosse um alimento. Em minha sede ofereci.
Esperei que alguém de mim tivesse pena, mas foi em vão, pois a ninguém pude encontrar. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Esperei que alguém de mim tivesse pena. Eu procurei quem me aliviasse, não achei. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Pobre de mim, sou infeliz e sofredor. Que vosso auxílio me levante, Senhor Deus. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Deram-me fel como se fosse um alimento, em minha sede ofereceram-me vinagre. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus que sofreu pelos pecadores, Santíssimo, que ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores aqui na terra, cantando a uma só voz. Santo, céus e terra alegres cantam.
de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Bispo de Roma, o Papa Francisco, com o meu Bispo Lucas e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos pais, dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolheu junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar também um dia da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora da Conceição, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos e malfeitores, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória, e para sempre.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas em uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Neste momento, meu irmão, você que está em casa nos assistindo, nos ouvindo, entre em sintonia com o Senhor nesta manhã de domingo de Ramos. Faça a sua comunhão espiritual. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu Deus, por que me abandonastes e ficais longe de meu grito e minha prece? Ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, clamo de noite, para mim não há resposta. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi em vós que esperaram nossos pais, esperaram e vós mesmos libertastes. Seu clamor subiu a voz e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quanto a mim, eu sou um verbo e não um homem. Sou opróbrio e desprezo das nações, e em de mim todos aqueles que me veem torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte, e agora
Ora o salve se é verdade que ele o ama. Desde a minha concepção me conduzistes, e no seio maternal me agasalhastes. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição, alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós iniciamos assim a Semana Santa. Que esta semana seja uma semana de reflexão, seja uma semana de reflexão, de celebração, de perdão, e assim nós podemos no próximo domingo celebrar assim a Páscoa do Senhor. A você que nos assistiu, que nos assiste, que nos escuta, tenha uma semana de muita paz, de muitas bênçãos, e que o Senhor Jesus possa vir neste momento abençoar e adentrar na tua casa. Rádio Luz FM 102.1, FM São Francisco, que transmite para nós esta celebração aqui direto da capela. O nosso muito obrigado por estar sempre ligados conosco, sempre conectados conosco, fazendo essa parceria. Muito obrigado aos diretores das rádios. Amanhã nós teremos celebração às 19 horas. E na semana darei as instruções, os avisos para pastorais da Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos vocês, uma semana de muita paz, uma semana santa e feliz. Fiquemos com Deus e até o nosso próximo encontro. Bom dia a todos. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza da partilha, milagre do amor. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus Cristo, pão da vida plena, em sua mesa nos faz assentar e sacia a nossa pobreza, para o mundo mais justo formar. Ó bom Mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer. Recordai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer.
eternidade nos leva a desviar o olhar do irmão que tem necessidade de valor, alimento e lugar. Ó bom mestre, a vós recorremos, ajudai-nos a fome vencer, retornai-nos o que nós devemos, dai-lhes vós mesmos de comer, dai-lhes